Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje, a aula 10, certo? Aula sobre testes, beleza? Então, o que são testes? Testes, no geral, a gente já vem fazendo, né, nos nossos códigos, mas é um teste manual. Quando a gente faz um código, a gente precisa testar se está funcionando, né? Mas aí existem ferramentas que trazem mais funcionalidades para esse tipo de teste, tá? Ferramentas automatizadas aí para não ter que estar fazendo aqueles testes manuais, certo? Então, ferramentas que possibilitam até outras coisas que a gente vai aprender aqui. Então, por que testar, né? Primeira principal coisa, corretude do código, como eu já comecei a explicar. A gente quer saber se o código está correto, né? Se está funcionando tudo que a gente quer. Então, a gente tem que testar todas as funcionalidades, né, necessárias para o que a gente quer funcionar. A gente precisa testar. Conformidade com especificações, além das funcionalidades, existem especificações, às vezes, dependendo, que a gente precisa estar em conforme com elas, certo? Dependendo do projeto aí. E é possível testar isso também, de forma automatizada. Refatoração segura. Eu não sei se vocês sabem o que é refatoração, mas refatoração é quando você precisa reescrever partes do seu código, ou o código como inteiro, porque normalmente o que acontece, mesmo ou com código legado principalmente, mas até com código nosso, a gente, dependendo da complexidade do projeto, a gente começa a fazer ali do jeito que acha que é o melhor jeito, mas depois, uma vez que você está nesse ciclo de desenvolvimento, ou até no final dele, a gente observa que tem certos caminhos que a gente traçou que poderiam ser melhorados, entendeu? Então, a refatoração é isso, é quando você vai lá, você volta no seu código que está feito e vai reescrever, vai dar uma limpeza de código, certo? Vai melhorar ali a lógica, às vezes até questão de desempenho também, que você vê que você pode melhorar. Então, isso é refatoração. Mas o que acontece? Quando a gente vai refatorar uma coisa que já funciona, às vezes vem aquele medo de mexer no negócio que funciona e parar de funcionar, certo? Então, quando você cria rotinas de testes automatizados, testes unitários principalmente, vou explicar já o que é teste unitário, a gente consegue fazer essa refatoração segura, a gente consegue refatorar, roda aquela rotina para ver se tudo ainda está funcionando como deveria, entendeu? Então, teste unitário é a ideia de você fazer uma unidade de teste, é quando a gente quer testar uma funcionalidade bem específica, entendeu? Porque normalmente quando a gente quer fazer alguma coisa, algum código, existem várias funcionalidades em cadeia ali, ou então em paralelo, que seja, mas a gente tem um caminho, tem outro em paralelo, mas sempre um passo a passo do geral como um todo. Em vez de testar tudo, a gente testa passo a passo, né? Testa funcionalidade por funcionalidade, especificação por especificação. Isso é um teste unitário, certo? E esse ciclo que eu acabei falando já, que você testa e refatora, né? Vê se está funcionando, vamos refatorar. Esse é o ciclo de desenvolvimento iterativo, certo? Minimização de risco. Às vezes a gente está trabalhando com sistemas aí, por exemplo, sistema bancário, é um exemplo que existe um certo risco você mexer em certas funcionalidades, né? Então, quando a gente tem testes ali para ser rodados, a gente roda aquela rotina antes de subir para a produção, né? Subir para a produção, entenda que é quando a gente quer jogar o sistema para o ar, para ele estar funcionando para o usuário final. Então, antes de levar para a produção, né, a gente roda ali uma rotina de testes para minimizar esses riscos, né? Também. E validação de algoritmo é parecido com risco, mas não envolve certo risco, mas envolve um algoritmo ali, alguma coisa que você quer validar, que você tem uma resposta para aquilo e quer validá-la, né? Antes de dar como pronto. E aí, antes de falar necessariamente do teste, vamos falar dessa metodologia, que é o Test Driven Development, é o TDD, é o desenvolvimento orientado a testes, né? A abordagem dele, né, essa metodologia, a ideia é fazer o contrário que normalmente a gente faz. O que é que a gente faz? A gente primeiro cria a funcionalidade e depois a gente testa se essa funcionalidade está funcionando do jeito que a gente quer.
com o TDD, a ideia é fazer o contrário. A gente faz primeiro o teste e depois cria a funcionalidade. Então, ela funciona dessa forma. A gente cria o teste, como a gente faz um teste para uma funcionalidade que ainda não existe. Então, se a gente faz um teste para uma funcionalidade que não existe, o que é que vai acontecer? Ela vai sempre falhar. Por isso que tem aqui, ó, ela falhará. Porque não existe, certo? E aí, já que não existe, ele vai falhar, a gente faz o código o mínimo possível, né? A gente escreve ali o mínimo possível para aquela funcionalidade funcionar, que na verdade sempre, quando a gente desenvolve, a gente tem que pensar nisso, tentar fazer o mais conciso, o mínimo possível. Às vezes nem tanto, às vezes é melhor deixar mais explícito, né? Dependendo, mas assim, sempre não tentar dar rodeios, né? Tentar fazer da forma mais objetiva possível. Então é isso que está falando aqui, o mínimo necessário para passar no teste. E aí, uma vez que passou no teste, ok, passou no teste, então você criou a sua funcionalidade. E aí você vai entrar naquele ciclo de refatorar, né? A gente vai melhorar ali, padrão de qualidade também, né? Que eu falei de desempenho também. A resposta já é boa, mas pode melhorar. Então a gente fica nesse ciclo até ser atendido totalmente aquela funcionalidade, certo? E aí a gente segue para o próximo requisito, e aí volta, cria um teste para esse novo requisito, e fica nesse ciclo aí, certo? Então, o que eu falei está aqui, diagramizado. O requisito aqui é a feature, né? Feature é funcionalidade. A linha vermelha aqui é porque realmente vai falhar, né? Aquele teste. Então, por isso que é o trajeto vermelho aqui, quando a gente escreve o teste. Aí o trajeto green, que é quando a gente cria o mínimo possível para ele passar no teste, né? Passou, então está verde. E aí vem a refatoração. E aí fica nesse ciclo, beleza? Esse é o TDD. Bom, aqui está melhor explicado, escrito, né? Quem quiser pode pausar o vídeo. Aí vamos para a parte dos testes em si, o comando assert. É um comando que é nativo do Python, certo? E assert significa confirmar. Confirmar. Então, a gente quer confirmar alguma coisa ali no meio do código. Então, ele tem essa cara aqui, é parecido com o return, que você coloca a palavra-chave e coloca uma sintaxe depois, uma instrução depois dele, né? Então, essa instrução ela tem que ser sempre booleana, porque é isso que o assert vai testar. Se for true, ele passa, não acontece nada. Se o teste falhar, né, se der false, ele vai dar um erro, que é essa exceção aqui, ó, assertion error. Ou seja, ele interrompe o código, tá? Se você quiser para aquela exceção, você pode passar a string, que vai mostrar lá na tela também. Aí faz isso aqui, ó, coloca uma vírgula. Aí o Python vai entender que essa, o que vem depois da vírgula na string aqui a string, né, que vai ser exibida na tela lá quando der o erro, certo? Então vamos para o exemplo no Colab. Aqui, ó, aqui eu já está mostrando o erro, vou até limpar para a gente ver isso aqui. Então, ó, criei uma funçãozinha, fiz ela errada, né? O quadrado de x, eu coloquei o dobro, né? Aqui, beleza? E essa é a cara do assert, ó. Assert, aí eu testei um quadrado positivo aqui, ó. Testei um quadrado negativo, testei o 0, que é uma das propriedades da potência, e testei o 1, que é outra propriedade, né? Seguindo a ideia do completude, da completude, a gente deve testar todas as características daquela função, né? Que nesse caso aqui são essas, não sei se tem outra relevante, mas enfim. Coloquei aqui todos os tipos de testes que eu pensei na hora. E aí eu coloquei até uma mensagenzinha. Aí o que acontece? Ó? Vai dar errado, né? Porque o quadrado de 2 deveria ser 4, o quadrado de menos 2 deveria ser 4 também, mas como a gente escreveu a função errada, ele vai dar aquele erro lá que já estava na tela. Vamos ver aqui. Ó, assertion error. E aí ele mostra, ó, o quadrado de 2 deve ser 4. Aí ele indica aqui onde foi que deu errado. Certo? Então, ó, qual é o problema? Problema não, né? Mas não chega a ser um problema, mas esqueci a palavrinha, mas assim, o assert, ele
interrompe, né? Ele levanta uma exceção e interrompe. Então, a gente não consegue testar as outras coisas, né? A gente queria testar o código todo, para tudo. Então, assim, aqui tá fácil de ver que vai dar errado para quase tudo. Por exemplo, para o 0 não vai dar errado, né? Para o 1 vai dar errado também, mas para o 0 não vai dar errado esse tipo de código aqui. Mas existem outros códigos, né, mais complexos, que pode passar em vários, dar erro só em um ou dar erro só em dois. E quando a gente roda uma rotina de teste, o interessante é a gente testar logo todas as possibilidades e ver onde é que está dando errado, e não ver erro por erro, que é como faz se for fazer o assert puro aqui, né? Mas a gente tem como contornar isso, e a gente vai ver isso agora, daqui a pouco. Só mostrar aqui também como seria o certo, ó. Não vai acontecer nada, ó. Rodou, tá aqui o Vzinho, confirmando que já rodou, e aí não aconteceu nada, tá vendo? Posso até dar um print aqui, só pra gente ver na tela. Passou por todos os testes. Rodar de novo, e aí, ó, certo? Então, uma vez que todos os asserts, né, todas as confirmações estão validadas, ele não vai fazer nada, porque não levantou nenhuma exceção, beleza? Aí é isso. Então, o ideal é a gente rodar uma rotina de teste e verificar tudo, né? Testar tudo que a gente quer para ver onde é que está dando errado, certo? Então, vamos voltar aqui para a gente ver como é que faz isso, né? E aí já é a observação que eu já adiantei, né? Ele sempre interrompe, significa que puramente só o assert não garante a gente testar tudo. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Uma solução é o módulo Unit Test, que é um módulo que é nativo também do Python, certo? Ele é um framework para o Python, e ele fornece uma forma mais estruturada, né, e poderosa para a gente fazer uma bateria de testes automatizado. Com ele, a gente consegue rodar todos os testes que a gente quer, ok? E a ideia do Unit Test é criar classes e métodos que fornecem, que eles têm também, eles têm método que tem acessões específicas. É melhor mostrar na prática para vocês verem como é que é isso. Mas, enfim, a ideia do Unit Test é criar uma classe ali que ela vai herdar dessa classe aqui padrão do próprio módulo, da própria biblioteca. E aí, a gente tem esse prefixo, que isso aqui é importante, né? Para a biblioteca entender que aquele método que você está criando é um método a ser executado como teste. Então, todos os métodos ali que você vai criar dentro daquela classe que vai herdar de unit test, tem que começar com teste, tá? Teste alguma coisa, certo? Então, vamos ver na prática isso. Aí, nesse caso, eu já vou trazer o VS Code, porque eu já vou abordar uma outra temática. Normalmente, quando a gente cria alguma coisa no Python, a gente faz a parte e o teste, né? Aqui no Colab, a gente cria como se fosse um documento só, né? Aí, para ser mais didático, eu trouxe no VS Code para a gente separar as duas coisas. Então, tem aqui a calculadora, né? Aquela conhecida já pela gente. Deixa eu só ver se ela tá certa aqui, não, ó. Coloquei um erro aqui vamos colocar um erro aqui na divisão também. Tá, tem 2 erros ela, né? Beleza? Na subtração e na divisão. Ok? E aí, ó, separadamente, isso é o que acontece nos projetos reais, né? A gente tem módulos, tem classes que sejam em documentos aqui, o source, né? O que é que vai ser rodado. E aí a gente cria por fora, o PyTest eu vou falar já sobre ele, a gente cria por fora um módulo à parte para fazer os testes, né? Que não necessariamente ele faz parte do projeto como um todo. O ideal mesmo é isso aqui, ó. Só que ficou um pouco complicado. Eu consegui fazer rodar, né? Mas tem umas coisas a mais que eu vou deixar para explicar no próximo vídeo, talvez. Como a gente criar um módulo mesmo à parte aqui, porque tem umas particularidades dessa biblioteca, junto com a PyTest também, tá? Mas o ideal mesmo é ficar num módulo à parte, assim, a parte de teste, né? A gente vai ter uma pasta com a source, né? Com tudo, e a de testes aqui, beleza? Mas aqui, enfim, para ficar mais fácil aqui a questão da importação, eu coloquei na mesma raiz do projeto. Isso aqui, a gente só precisa desse. Esse aqui eu vou até
deixar assim, e aqui eu vou também comentar, depois eu falo sobre isso daqui a pouco, mas vamos primeiro ver a questão do unit test. Então, a gente só precisa importar isso, tá? Na verdade. E aí, também tem que importar o que é que você quer testar, né? Óbvio. Aqui é calculadora, estou importando a calculadora, ok? E aí, como está lá no slide, a gente herda dessa classe aqui, né? Que foi importada desse módulo. A gente herda aqui essa classe. E aí, ó, teste, underline, teste, underline, teste, underline. Tá vendo? Então, todos esses métodos aqui, eles vão rodar como testes. Ok? E aí, eu estou testando a soma, ó. 10 com 5 deveria ser 15. 10 com 5 deveria... 10 menos 5 deveria ser 5. 10 vezes 5, 50. 10 dividido por 5, 2. E aqui eu estou testando o zero, né? Estou testando o zero. Aqui eu vou descomentar, né? Porque eu tinha comentado isso aqui e acabou. Aqui eu estou testando o zero. Então, ó, aquilo que eu falei dos assertions específicos é isso aqui, ó. A gente não vai usar mais o comando assert. A gente usa esses métodos específicos de assert que é próprio da biblioteca, da unit test. Então, quando a gente quer testar que um valor é igual ao outro, é esse assert equal, ok? E aqui, nesse caso, a divisão por zero, a gente volta lá para ver, ele retorna um none quando é zero, né? Porque é só um print, ele não retorna nada. Então, é um return none. Então, por isso que aqui o teste é assert none. Claro que tem outras, né? Deixa eu ver, acho que eu coloquei aqui. Aqui. Vamos abrir, já estava aberto aqui. A gente tem essa lista aqui com todos os métodos que existem, os asserts específicos dessa biblioteca, certo? Mas vamos focar logo nesses aqui, vamos ver funcionar, né? Onde é que eu tô? Deixa eu aumentar aqui o terminal. Não está em aulas? Cadê aulas aqui? Tá, tem aqui sim. Por que não apareceu, eu não sei. CD aulas, aula. Pronto, a gente está na aula de hoje. Na verdade é aula 10, né? Mas coloquei 9 ali, enfim. Bom, para rodar, a gente vai chamar isso aqui. Primeiramente, a gente vai chamar isso aqui. Direto, tá? Vai chamar direto o teste calculadora unit test. Cadê? Foi? Tá um pouco devagar aqui a máquina. Ó, então, essa é a resposta do unit test. Ok? Ele mostra que ele imprimiu aqui, né? Por que ele imprimiu isso aqui? É porque isso aqui já é próprio da função da calculadora, né? Esse divisão por zero não é permitido. Isso aqui veio da calculadora, tá? Isso aqui. Era para ter esse F, ponto, e esse outro F, tá? Cada F desse é um erro. Aqui ele não está na ordem, eu não sei por que ele não pegou na ordem correta, porque o erro era em que? Era na subtração e na divisão, né? A divisão por zero ainda vai dar certo. O que a gente mexeu foi na divisão normal, né? A gente colocou o resto da divisão, né? Então, era para ser ponto, aqui porque deu certo, F, ponto, F, ponto. Mas nesse caso aqui ficou um F no início e um F no fim, mas vocês estão vendo que estão 5 testes, ó, 1, 2, 3, 4 e o 5 do outro F aqui, ok? Bom, então, mas ele identificou que deu 2 erros, e aí ele mostra aqui, né, teste fail foi no teste de dividir, aí ele vai mostrar aqui, ó, era para dar 2 e deu 0, né, que a gente colocou o resto da divisão, aí deu errado aqui,
E o outro teste que deu fail, o subtrair, deveria dar... Cadê? Aqui embaixo, né? Deveria dar 5 e deu isso aqui, né? Que eu coloquei aquele... Mexi bem pouquinho, né? Mas eu mexi e aí ele identificou. Certo? Eu coloquei isso aqui, né? Multipliquei por 1,00... Multipliquei por quase 1, né? Deixei quase a mesma coisa. Só para mostrar mesmo que realmente a ferramenta, ela funciona. Tá? Então, aqui ele mostrou os erros. Se a gente corrigir agora... Vamos corrigir isso aqui. Tira esse. Colocar esse dividindo normal aqui. Chamei o unit test. E aí, ó. Continuou mostrando aquela mensagem, né? A mensagem da divisão por zero. Porque ele, de fato, roda aqui ele roda o comando, né? Então, ele vai mostrar o print. Mas a resposta do assertion do unit test é essa. Excluindo essa parte aqui, é isso aí, ó. Os pontinhos do teste, né? São 5 pontinhos que deu certo. Deu tudo certo. Aí ele disse, ó, rodou os 5 testes e deu tudo ok. Certo? Então, essa é a cara do unit test. Só mostrar aqui também aquilo lá do patch. O que é que fez esse patch que estava aqui, esse unit test mock? É para a gente testar especificamente essa impressão na tela, tá? Aí não precisa decorar, pode pausar o vídeo para ver, mas vai escrever exatamente dessa forma. O que vai mudar é só isso aqui, basicamente, né? Que é o que a gente quer ver, o que aqui é impresso na tela. Eu estou testando exatamente o que era impresso na tela, que é isso aqui. O resto não vai mudar, né? A gente vai chamar a função que a gente quer, né? Que ela imprime alguma coisa. No final, a gente tem que testar se ela é none, né? Também, porque se ela imprimir algo e acaba, eu tenho que testar se ela é none no final, né? Ok? E aqui está o segredo para poder a gente pegar o que é que ele imprime na tela e verificar, né? Se é igual. Beleza? É dessa forma aí. Vou rodar de novo só para vocês verem, ó, que ele vai passar pelo teste do... Ó, inclusive fazendo... Ah, não, ainda apareceu aqui. Eu ia dizer que até não ia nem mostrar na tela, mas mostrou. Mas, de toda forma, ó, ele continuou passando. Por quê? Porque bateu, né, com o texto. Vamos tirar aqui, só para ver. Fiz um teste errado. No caso, o teste é que está errado agora, né? Mas aí, a biblioteca considera que o teste está sempre certo, né? Então, se o teste está certo, o que está errado é a função, e ele vai dizer qual é a função que deu erro, né? Aí foi a divisão por zero que deu erro. Porque não bateu ali o textinho, né? Esse assert called with. Beleza? Aí ele identifica aqui, ó. E aí ele dá o traceback também, onde é que deu o problema. Certo? Aí, ó, 5 testes rodaram e um deu falha. Ok, então é isso sobre o unit test. Aqui estão os principais métodos do unit test, o equal, not equal, true e o none, que autoexplicativos, né? O assert in também é um pouco, mas aí eu deixei aqui, ó, ele verifica se o A está contido em B. Eu vou até... ao vivo aqui. Cadê? Eu vou até deixar destacado, né? Se o A... Se o A está contido em B. E aí o instance é ver se o A é instância de B. Beleza? Sem segredo. Certo? Aí tem essas funções também. O setup e o teardown. Como a gente está trabalhando com testes e pode envolver objetos, a gente quer testar um objeto puro ali, limpo, né? Então, o setup, ele é chamado sempre quando a gente chama algum teste, algum método daquele. Sempre que um método daquele é rodado, inicialmente chama o setup, se existir. E no final, tem o teardown para ser chamado sempre no final de cada teste também. Sempre no final do método, ele vai chamar o teardown se existir. Então, isso é muito útil para, por exemplo, testes que envolvem transações num banco de dados. A gente quer inicializar, né, a transação e no final a gente quer finalizar a transação. Então, isso é muito utilizado para fazer esse tipo de coisas.
E nesse caso aqui, eu aproveitei para fazer esse exemplo, que eu não sei se vocês observaram, mas eu sempre estou chamando aqui esse cara, né? Esse mesmo cara para testar várias coisas. Só para testar o da divisão por zero que eu mudei, né? Mas os outros todos eu fiz isso aqui. Então, a gente pode fazer um setup aqui, inicializando esse cara, sempre. Aí, nesse caso, a gente vai, não precisa mais dele aqui. E a gente vai, agora é um self, né? Agora é dessa classe. Então, vou fazer isso para todos. Vou colocar aqui self, self, self. Só esse cara aqui que, quer dizer, esse, calma. Esse é quem vai, é quem a gente vai criar mesmo, não precisa. Esses outros, a gente vai, aqui faltou colocar, então. Pronto. A gente vai comentar esses aqui. Então, ó, sempre que é chamado um teste desse, é chamado primeiro setup. Então, vai ser criado um novo objeto. Aí isso é interessante, porque a gente vai usar sempre um objeto novo, né? A gente não vai estar rodando um teste aqui. Pode ser que num teste desse a gente altere aquele objeto. Então, quando a gente faz isso, a gente garante que aquele objeto vem novo do jeito que está aqui configurado no setup. Da mesma forma, o teardown, se a gente criasse, ele ia resetar o que a gente quisesse resetar, certo? Para a gente não estar usando o mesmo objeto. Claro que aqui a gente também está criando o objeto sempre aqui dentro, então a gente está garantindo que aquele objeto está criado aqui dentro. Mas dessa forma que eu tinha feito antes, não segui aquele princípio do dry, né? Aqui eu estou me repetindo a mim mesmo, né? Como diz a história. Então, para evitar isso, tem essa forma também do setup, ok? Que é a melhor forma para testes, que a gente garante que aquele objeto vai ser sempre novo aqui nessa, não vai estar modificado, ok? Então, vamos seguir. A solução 2, né? Eu falei primeiro da solução 1, o unit test, mas a gente tem o PyTest. E qual é a grande sacada do PyTest? Ela não é nativa, né? É o PyTest mais o assert, no caso. Ela não é nativa, mas ela tem características que são muito mais avançadas e bem mais convenientes e bem mais pythônicas, né? Como a gente tem esse termo, né? Que a gente usa muito. Que é a ideia do Python é ele ser prático, né? Ele ser prático, simplificado e fácil de ler. Isso é o que diz quando eu quero dizer que é uma coisa mais pythônica, né? Que ele segue os princípios ali do Python. Então, o Unity Test, se a gente observar, a gente está tendo que criar uma classe que tem que herdar desse cara aqui, aí tem que criar esses testes aqui. Quando a gente vê para isso, a gente vê, eu esqueci de falar disso também. Isso daqui é uma cláusulazinha que é criada para poder a gente... Tudo que tem aqui dentro desse if, ele só vai rodar se a gente chamar se a gente chamar diretamente essa função. Quando a gente chama isso, ó, Python e a função não, o módulo, né? Quando a gente chama Python e o módulo diretamente, esse módulo aqui, ele se torna o main, certo? Então, ele só vai entrar aqui e executar esse comando se o módulo for o main, se ele for chamado diretamente. Se ele for chamado não diretamente, indiretamente por outros módulos, por outras coisas, ele não vai rodar esse comando aqui, que é justamente esse comando que vai rodar a rotina de testes, né, dentro daquele módulo, certo? Então, dessa forma, a gente garante que o teste só vai ser rodado se realmente ele for chamado por ele mesmo, e não de outra forma. Como é um teste, né, que a gente quer ser rodado somente para testes, a gente costuma colocar essa sintaxe aqui, certo? Para ele não ser rodado de outra forma. Bom, o PyTest, ele fornece essa experiência bem mais simplificada e tem uma facilidade melhor de uso. Quando a gente for ver o PyTest, a gente vai ver que é bem melhor. E ele também tem a compatibilidade com o Unity Test. Os caras tiveram essa sacada também de fazer compatível, né? Porque já que o Unity Test como é que se diz? Nativo do Python,
eles criaram o PyTest para não descontinuar o unit test, né? Descontinuar algo que já foi feito nativa do Python não é interessante. Então, eles criaram essa compatibilidade para as pessoas que criaram códigos com unit test poder usar também o PyTest. Como ele não é nativo, tem esse comandozinho que a gente faz para poder instalá-lo, né? Não tem problemas, é só executar isso aqui. E uma das coisas é que a gente não precisa criar classes. É possível, mas não precisa. A gente cria funções simples, já começa por aí, não precisa estar criando classes, né? Que já é uma coisa que, muito embora a gente esteja vendo orientação a objeto, mas, assim, a orientação do objeto é poderosa, é fantástica, mas a gente só cria uma classe quando a gente quer manipular objetos. Nesse caso de teste, a gente não quer estar manipulando objetos, a gente quer só rodar rotinas de teste, então é mais interessante a gente rodar funções mesmo, funções simples, tá? Não precisa, aquele objeto lá, ó, vamos voltar lá para o VS Code. Esse objeto aqui, ó, o teste calculador, a gente não vai manipulá-lo, não vai usar ele em outro lugar, entendeu? Então não precisava estar criando uma classe. Geralmente a gente só cria uma classe quando a gente quer pegar esse objeto dessa estrutura e manipulá-lo em outro lugar, ok? Essa é a ideia do objeto, né? Um objeto, a gente cria um objeto, né? Uma faca, um talher, para poder manipulá-lo, para fazer alguma coisa com ele, né? Então, se não precisa, não precisaria de classe. Essa é uma das ideias do PyTest. Simplifica, né? Isso simplifica. É menos coisas ali para você trabalhar. Tem essa questão do teste, né? Que para seguir o princípio também. Na verdade, aqui está errado, né? É teste, não teste, é teste, né? Em inglês. Também tem esse prefixo, né? Manteve. E aí a gente usa o próprio assert, que o assert, ele realmente é mais Pythonico, né? Ele é mais interessante de ler do que aquelas funções lá. Tem essa questão das funções, né? O unit test tem essas funções, a gente fica preso a elas, tem que saber quais são elas e fica essa cara aqui mais de função, né? Já quando a gente vai ver o assert, vou voltar lá pro Colab, antes de mostrar no... Aqui fica mais Pythonico, ó. Verifique, né? Confirme, assert é confirmar, né? Confirme se o quadrado de 2 é 4. Confirme se o quadrado de menos 2 é menos 4. Então, isso daqui, conseguem perceber que isso daqui está muito mais pythonico, né? Muito mais legível, mais simples, né? Do que isso aqui. Então, a ideia do PyTest é essa, tá? E realmente é amplamente utilizado o PyTest. Fora que ele é um script que ele é executado, né? A gente executa ele, ó, dessa forma aqui. E aí ele identifica tudo que tiver pastas começa com teste, alguma coisa, aí ele entra nos módulos que tem teste alguma coisa, e nesses módulos ele vai identificar todas as funções que tem teste alguma coisa, e vai chamar todas elas, função por função, e vai executar todas essas baterias de testes. Por isso que ele acaba sendo também compatível com o unit test, né? Desde que você crie as funções certinhas, como a gente criou aqui, ó, teste, calculadora, tá vendo? Teste, alguma coisa, tá vendo? E dentro do unit test, as funções teste, teste, teste. Desde que você faça isso, né, você executa essa boa prática, a gente pode chamar o PyTest e ele vai executar todos esses testes da maneira correta, assim como o unit test executa, certo? Ele vai executar. E ele também mostra uma interface bem melhorzinha do que essa daqui do unit test. Não que a do unit test seja ruim, mas o PyTest ele dá uma interface melhorada. Vamos ver isso aqui na prática. Eu já instalei, tá? Vou dar um clear aqui. Eita, foi lá em cima. Clear, para limpar. Aí a gente vai Python-M, PyTest. E aí eu vou rodar o teste do unit test primeiro. Vamos ver. Vamos ver. Ó, rodou. E aí a gente corrigiu, né? Então deu tudo certo. Ó, ele tem essa questão de deixar coloridinho, né? Deu certo, então ele coloca um verde. Então não é por isso que é usado o PyTest, mas já é uma interface um pouco mais amigável.
Vamos de novo forçar um erro aqui. Aqui eu vou dar um Ctrl Z. Pronto, deixei errado de novo. As mesmas coisas. Rodei o unit test. E aí, ó, só para mostrar qual é a diferença, né? Aqui fica mais fácil de ver, né? Porque ele coloca o vermelho onde é que deu errado. Então fica um pouco mais bonitinho, né? Tá? Mas também é um pouco parecido com o unit test. É só um pouco mais colorido e um pouco... Acho que é um pouco mais legível, um pouco mais visível, né? É um pouco mais amigável, digamos, né? Vai mostrar onde é que deu erro, né? Aí ele mostra aqui o assertion erro, tá? E esse aqui é o teste que ele está executando do unit test, mas tem o teste do próprio PyTest, que vamos olhar aqui, né? Vamos finalmente a ele. Então, é dessa forma aqui, ó. Veja, eu importo a calculadora, não preciso importar mais nada, né? Só o que eu quero testar. Aqui, por conveniência, eu criei essa constante, né? Que é o objeto aqui do teste, que a gente também usa lá como setup, né? Aqui foi um novo objeto, o de dividir por zero. Então, veja, é bem mais simples, né? Testar a soma, confirme se a soma aqui deu 15, confirme se subtrair deu 5, tá? Eu podia também estar criando os objetos aqui dentro, também não tem problema. Mas, por conveniência, o dry, né? A gente faz isso aqui, certo? E só cria um novo objeto para esse cara aqui, que é o de dividir por zero, beleza? Também era possível fazer a captura, também é possível fazer aquela captura da tela, testar daquela forma, do mesmo jeito que é o unit test. Lembre, é compatível com o unit test. Então dá para fazer. Beleza? E aí vamos testar agora ele. Acredito que a interface dele seja um pouco diferente agora, vai mostrar de uma outra forma. Porque é com ele próprio. Então, ó, ele já mostrou de uma forma mais detalhada, ó, tá vendo? Ó, onde isso é daqui, ele além de colocar o assert erro, né, o erro aqui, ele ainda coloca que esse aqui deveria ser igual com o subtrair lá, que subtrair lá era 5, né, e deu isso aqui. Observe também que aqui ele fez na ordem certa, que eu não sei porque o unit test. O unit test deveria colocar na ordem certa também, isso não era... A gente viu que não colocou, né, mas no PyTest ficou na ordem correta, né. O subtrair era o segundo, e o dividir é o quarto. Por último, é a divisão por zero, que também dá certo, e não deu erro aqui. Beleza? Então, essa é a interfacezinha. E uma outra coisa que eu queria mostrar, ó, se a gente só chama o PyTest dessa forma aqui, deixa eu ver, ficou estranho isso aqui, peraí. Calma, vou dar um clear de novo. Se eu chamo somente o PyTest assim na raiz, ele vai fazer aquilo que eu falei, ele vai buscar todos os testes e vai rodar tudo. Então, se eu chamar assim, ele vai rodar tanto o PyTest quanto o unit test que a gente criou. Vai rodar tudo aqui, ó. Certo? Então, ó, deu erro do unit test aqui, né, naquele objeto lá, o teste calculadora. Deu erro no teste dividir normal do PyTest, o teste subtrair do PyTest e o teste calculadora. Porque a gente aqui deu 3 falhas, achei que ia dar 4. Tem algum canto que tá dando uma falha só, né? Porque deveria dar 4 falhas, mas aqui no unit test a gente corrigiu alguma coisa, não foi? Deixa eu ver. Que ele deu falha só em um aqui nesse caso. Mas o calculadora que está errado, né? Divisão por zero. Divisão normal. Bom, não entendi. Porque o unit test ele só identificou uma falha. Era para ter identificado duas, tá? Bom, depois eu vejo isso aí, para não alongar também o vídeo. Aí qualquer coisa eu faço um segundo vídeo também. No segundo vídeo eu mostro isso, porque que ele não pegou os dois erros do unit test, no caso. Ó, aqui tá o geral, o resumo, né?
2 textos pelo PyTest e um texto pelo Unit Test. No caso, ele, na divisão do Unit Test, ele passou, né? Dividir, era para dar 2 e deu certo, não entendi. Bom, enfim. Mas aí, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só um TDDzinho aqui rapidinho. Como seria, né? Eu até coloquei aqui o comentário. Como seria? Vamos fazer um TDD aqui. Ou seja, primeiro a gente vai criar o teste, né? Vamos fazer aqui isso no PyTest. Já que é uma calculadora, vamos fazer um quadrado, né? Um teste, o square também, que está lá no Colab, né? O square. Um teste do square. Então, a gente vai fazer um assert, o calc mesmo, calc.square, e ele tem que dar 100. O que é que vai acontecer? Ele vai dar um erro, né? Porque esse square não existe. Mas a ideia do TDD é justamente essa. Então, vamos rodar só o PyTest aqui. Ah, tá. Vamos consertar, né? Vamos consertar o que... Vou dar um clear. Rodei o PyTest. E aí, o que é que aconteceu? Ó, deu erro no último, que foi o quê? O teste do square. Por que não deu, por que deu errado? Porque não existe, né? Atributo erro, não existe aquele método, né? Então, vamos criar agora. Isso é o TDD. Primeiro eu criei o teste. Talvez aqui para esse exemplo fique tão simples que vocês não alcancem tanto, mas essa ideia de você criar da forma mais simples possível e depois ir incrementando é muito interessante para várias coisas, tá? Inclusive para a programação. Vai ser o valor que eles chamam, né? Valor inicial e o valor final. Tá, então vai ser o valor inicial. Não é square, né? É uma potência, né? Eu vou fazer um potência do outro. Então, eu coloquei até o nome errado, né? Vai ser a potência. Vou chamar de power. Vou chamar teste power. Isso já seria uma refatoração, né? Mas, enfim. Agora a gente vai... Deu errado porque... é 5 aqui, eu pensei que era 2. Tá, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso foi o teste que a gente criou que estava errado, né? Pronto. Aí passou, uma vez que passou, ok, funcionalidade pronta. Qual é o passo agora do TDD? Volta para lá e refatora se precisar. Olhei aqui, precisa refatorar? Não, talvez só um breve aqui, né? Uma docstringzinha aqui, né? Se precisar e tal. Mas refatoração mesmo de código não precisa, é só isso mesmo. Né? É um exemplo muito simples. Então é isso, o TDD é isso. E a aula de hoje se encerra com isso, tá? Só mais uma coisa. O PyTest ele é muito mais utilizado já falei isso, né, que o Unit Test. O TDD também, ele na ideia assim é muito bom, mas na prática não é muito utilizado, né? Só quando a gente tem coisas muito específicas. Eu vou ser bem sincero, eu mesmo não tenho esse costume de usar o TDD dessa forma. São raras as exceções que eu utilizo, né? Na prática é muito mais fácil você criar o negócio, ver funcionando e depois testá-lo e ver o que é que precisa. Mas uma coisa da ideia dele que é muito interessante é essa parte de você ir fazendo degrau por degrau. Cria uma coisinha, testa, vê se está funcionando.
funcionou, aí eu vou subir mais um degrau. E assim vai, até criar o todo, tá? Quando você quer abraçar o mundo ali, fazer tudo, você vai perder muito mais tempo, tem muito mais coisa para dar errado, e você vai se complicar. É muito melhor você ir fazendo aos pouquinhos, funcionalidade por funcionalidade, e ir crescendo o projeto de vocês, tá? Então, é isso, a aula de hoje. Até a próxima.